Você acha que a queda de braços entre Lula e Alcolumbre terminou? Fique comigo para conhecer um pouco mais dessa disputa política e os próximos capítulos dessa história. Afinal, eu vou colocar você em rede com o poder. A políticas, às vezes, produz enredos bastante interessantes. A história de hoje pode ser um enredo de uma desilusão amorosa, com muitas cartas, declarações e também desencontros. Lógico que nós temos que entender que o rompimento de Lula e Alcolumbre não é um processo que foi fruto somente da indicação de Jorge Messias para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, onde o presidente do Senado parou de atender as ligações das lideranças do governo dentro do Congresso Nacional e assumiu um tom muito mais frio e protocolar junto ao Palácio do Planalto. A grande verdade é que a gestão Lula III com o Congresso Nacional nunca foi muito boa. Os parlamentares sempre reclamaram de uma baixa interlocução, tanto com os deputados e os senadores que fazem parte das lideranças do governo dentro do Congresso Nacional, bem como com os próprios ministros palacianos. Por diversas vezes, em diversos veículos de comunicação ao longo desse período, eu já tratei desse assunto que é muito emblemático nessa gestão onde o Lula assumiu seu terceiro mandato. Sem uma base de sustentação junto aos partidos políticos no Congresso Nacional, o governo sempre prescindiu de ter o apoio de outros partidos, principalmente dos partidos do que nós chamamos do Centrão, tanto que parte deles estão com nomes na esplanada dos ministérios. E mais do que isso, além de uma baixa penetração partidária entre os 513 deputados e 81 senadores, o governo sempre prescindiu também de uma interferência tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que as matérias de interesse do governo pudessem ser articuladas e aprovadas nas duas casas. No começo do ano, sai a dupla Lira e Pacheco e entra a dupla Mota e Alcolumbre. Hugo Mota, eleito presidente da Câmara dos Deputados em uma articulação direta de Arthur Lira, e Davi Alcolumbre retornando à presidência do Senado após ter eleito Rodrigo Pacheco como seu antecessor para comandar os destinos do Senado da República. A partir dessa troca, a relação entre os dois poderes simplesmente deteriorou, deixando exposta essa baixa articulação do governo dentro do Congresso Nacional. Nesse momento, o casamento de aparências acabou. Além de ver os placares de votações nas duas casas derrubando projetos de interesse do governo, o governo passou a ver projetos de sua autoria serem desconfigurados da proposta inicial, como o que aconteceu com a lei antifacção, que era de autoria do ministro da Justiça, Lewandowski, e que assumiu, após a relatoria do DERIT, uma nova configuração, um novo formato e também novas críticas por parte do governo federal. Sem apoio dentro da Casa das Leis, o governo foi buscar afago fora do parlamento. Nas redes sociais e com uma comunicação reformulada a partir do trabalho de Sidônio Palmeira, ministro das Comunicações Sociais, o governo começou a pressionar de fora para dentro os parlamentares para não só discutir e debater, mas também aprovar projetos de interesse do governo dentro do Congresso Nacional. Nascia aí o novo gabinete do ódio. Lógico que esse assunto nós vamos debater em uma conversa futura aqui mesmo. O governo passou a ser o pior pesadelo do Congresso Nacional. Com uma máquina nas mãos de moer reputações, o Palácio do Planalto passou a nominar e denegrir a imagem de deputados e senadores que estivessem no caminho dos projetos de interesse. Dessa forma, ele conseguiu destravar assuntos de interesse no Congresso Nacional. Entre eles, começou a fazer andar
o projeto da lei do imposto de renda, que tinha prazo para poder valer, já que tinha que ser aprovado nesse ano para que o benefício pudesse chegar ao imposto de renda de todos os brasileiros no ano que vem. Ele conseguiu também abater a tal da lei da blindagem, depois de ter sido aprovada na Câmara, no trânsito entre a Câmara e o Senado. Essa máquina conseguiu abater esse projeto para que sequer fosse apreciado dentro do Senado, e agora, né, se prepara para discutir a derrubada de vetos do presidente da República com relação à lei ambiental pós-COP30. O primeiro a sentir o peso dessa máquina foi justamente o presidente da Câmara, Hugo Mota, em todas essas demandas onde as redes sociais, capitaneadas por projetos de interesse do governo, massacraram o Congresso Nacional. Todos esses projetos foram personificados diretamente ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Logicamente que internamente esse processo contou até com a colaboração de Davi Alcolumbre. Vamos pegar o exemplo justamente dessa questão da lei da blindagem, onde o Senado da República tratou de maneira minoritária o trabalho desenvolvido pela Câmara. É como se a Câmara dos Deputados fosse o jardim da infância do Congresso Nacional. Enquanto isso, Lula se vangloriava da boa relação direta com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, principalmente nessas demandas que vinham fervendo da Câmara e eram refrigeradas, eram geladas no Senado da República. Porém, o preço da fatura veio mais tarde: a nomeação de Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula havia aproveitado o feriado da Consciência Negra com o Congresso fechado para anunciar que o seu coração batia mesmo era por Jorge Messias, advogado-geral da União, para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal e não Rodrigo Pacheco, como queria o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre já tinha demonstrado o seu poderio e a sua dedicação quando contrariado. Neste caso, com a sabatina de André Mendonça, também para o Supremo Tribunal Federal, que ficou parada por mais de 4 meses, enquanto Alcolumbre presidia a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Após Lula anunciar Messias sem nenhum contato prévio com Alcolumbre, o presidente do Senado passou a dar o gelo no governo. Parou de responder às ligações do líder do governo no Senado, o senador baiano Jacques Wagner, e assumiu um tom muito frio com relação às demandas do governo. Até mesmo Jorge Messias mandou uma carta elogiando o Alcolumbre, falando da importância dele dentro do Senado da República, dentro da política brasileira, se apresentou com as suas credenciais para Alcolumbre, e o retorno que ele teve foi uma outra carta, só que muito protocolar, dizendo que no devido momento os senadores iriam deliberar sobre a sabatina de Jorge Messias. Nós temos que considerar que, nesse momento em que Davi Alcolumbre estava rompendo com o governo, dias antes, 3, 4 dias antes, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, de maneira pública, declarou que não queria mais nenhum relacionamento, contato, que quer que fosse, com o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindeberg Faria. Nesse momento, o clima de rompimento estava no ar da política nacional. Davi Alcolumbre não digeriu não ter sido avisado por Lula sobre essa decisão e passou para derrubar a indicação de Jorge Messias, tanto na CCJ quanto no plenário, caso ele fosse aprovado na CCJ, no plenário do Senado. E, ao contrário do que ele tinha feito com André Mendonça, a estratégia era outra: fazer o projeto, fazer com que a sabatina corresse o mais rápido possível. E daí marcou encontro para que isso acontecesse. 10 de dezembro. Mais uma vez, as redes sociais se prontificaram a atacar o Congresso Nacional, dessa vez direcionando o alvo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tratando ele como fisiologista. Foram apresentadas
que o Davi Alcolumbre poderia até ser mais acalmado se recebesse, por exemplo, as presidências do Banco do Brasil e de outros órgãos de interesse do parlamentar. Logicamente, isso entornou o caldo de vez. Vítima dessa máquina de pressão pró-governo, o presidente do Senado agora está de olho na tal da hashtag Congresso Inimigo do Povo. Porém, a pressão deu resultado. Alcolumbre suspendeu a sabatina marcada para o dia 10, agora sem data definida, provavelmente a acontecer somente no ano que vem. O que ninguém disse ainda é que essa folga foi muito boa para os dois lados. Para Lula, logicamente, seria mais uma derrota aí dentro do Congresso Nacional e até aí tudo bem. A questão é que ele deixaria de indicar uma pessoa muito próxima a si. Jorge Messias é uma pessoa do convívio do presidente Lula. E o Supremo Tribunal Federal tem sido, vamos dizer assim, o local onde o Lula passa a jogar depois que perde a partida dentro do Congresso Nacional. Então, dessa forma, ele fortificaria a sua atuação na mais alta corte brasileira para dirimir ou então fazer valer os seus interesses, mesmo que contrariado pelo Congresso Nacional. Já para Alcolumbre, havia o risco de ter uma derrota ou na votação na CCJ, ou na votação em plenário. E essa derrota poderia significar uma fratura nessa grande articulação, nessa grande imagem que Alcolumbre passa para os seus pares. E o motivo é um só: as duas votações são secretas. E no escuro da urna, o parlamentar pode sentir uma vontade muito grande de trair o seu discurso, trair as indicações, as orientações partidárias. E dessa forma, iria colocar o Davi Alcolumbre numa posição muito frágil, principalmente às vésperas de um ano eleitoral. A sabatina vai ficar para o ano que vem, mas não é um segundo tempo desse jogo, né? É um jogo completamente novo, é pós 2025, é 2026, onde nós teremos tempo aí para que o Palácio do Planalto e o Davi Alcolumbre, o Senado, possam ter uma DR, nem que seja para reconstruir esse tal casamento de aparências. E mais do que isso, vai permitir que Jorge Messias tenha tempo de fazer o beijamão para com todos os senadores e poder aumentar aí as probabilidades de aprovação junto ao Senado da República e assumir a sua indicação no Supremo Tribunal Federal. E você, qual é a sua aposta? Jorge Messias vai ser sabatinado logo quando retornar aos trabalhos no Congresso Nacional ou terá a sua sabatina prolongada além do que foi o tempo de André Mendonça? Deixe aqui os seus comentários. Logicamente, siga o nosso canal, ative o sininho e traga também os assuntos que você quer ver debatido aqui, porque o meu objetivo é colocar o poder em rede com você.